Fala, meus alunos e minhas alunas, vamos lá para mais uma videoaula de física aqui com o professor Lucas e o tema da nossa aula de hoje é o movimento uniforme. Este conteúdo é importantíssimo para a física porque todo o restante da mecânica, direta ou indiretamente, depende dele. Você precisa saber ali, se um corpo ele tem uma aceleração ou se ele não tem uma aceleração, precisa saber qual é o seu deslocamento, sua velocidade e as suas demais características, porque em um exercício de dinâmica você talvez precise saber disso, em um exercício ali que envolva impulso e quantidade de movimento, é bem provável que você também precise saber disso, E no movimento uniformemente variado, que é um tópico um pouco depois desse, você também precisa saber o que é o movimento uniforme, portanto cai muito nos vestibulares, cai muito no Enem, cai muito em qualquer prova que você vai fazer aí para entrar nos vestibulares mais concorridos do país, tudo bem? Para entrar nas universidades que têm os vestibulares mais concorridos do país. Mas professor, se você falou que é tão importante, explica logo o que é esse movimento uniforme. Bom, olha só pessoal, definição. Um corpo executando um movimento uniforme é um corpo que possui uma velocidade de módulo constante. Como assim uma velocidade de módulo constante? Olha só, esse S0 e esse S, eles representam a posição de um corpo na trajetória, ou seja, o local de um corpo na trajetória. Então, se eu tenho aqui um certo móvel que sai de sua posição inicial, que é o seu S0, e vai até uma posição final, que seria seu S final, este cara aqui, que tem essa velocidade aqui V, velocidade é um vetor, essa velocidade vetorial V, se o módulo dessa velocidade for constante, eu posso dizer que esse cara executou um movimento uniforme. Como assim módulo da velocidade constante? Olha só, se ela tem um valor igual a 10 metros por segundo aqui, e durante todo o seu movimento, este valor em módulo também foi de 10 metros por segundo, entenderam? Então, se não mudou o valor do módulo da velocidade, eu posso falar que este cara está executando um movimento uniforme, tudo bem? Tá, se a trajetória for retilínea, igual essa trajetória que eu coloquei aqui para vocês, que é uma linha reta, eu posso dizer que esse cara está executando um movimento retilíneo e uniforme. Por quê? Porque eu tenho certeza que a trajetória é retilínea. E aí, se esse movimento for um MRU, além de falar que o módulo dessa velocidade é constante, ou seja, o seu tamanho, o seu valor, eu também posso falar que o vetor velocidade é constante. Por quê? Porque um vetor, ele pode ter o mesmo tamanho, por exemplo, esse cara tem um tamanho 10 e este cara tem um tamanho 10, então vetores podem ter o mesmo módulo e mesmo assim serem vetores diferentes. Por quê? Porque suas orientações são diferentes. Por isso que eu disse, no movimento uniforme, o módulo da velocidade é constante. Eu tenho certeza que o tamanho dela é constante. Agora, se o movimento for retilíneo, eu tenho certeza que, além do módulo, que é o tamanho, a sua orientação também sempre será constante. Por quê? Porque se o movimento é em linha reta, esse vetor velocidade sempre terá a mesma orientação. Portanto, podemos falar que o vetor velocidade é constante. Entenderam a diferença ali do MRU para o MU? Então tá aí o primeiro ponto da aula, que na minha opinião é o ponto aí que muita gente, que talvez vai até bem em alguns vestibulares, sabe bem este conteúdo de MU, só que na hora que chega lá nessa diferença de MU para MRU, tem uma certa dúvida, tem uma certa confusão, tudo bem? Mas está aí para vocês a diferença entre os dois e vamos partir agora para as nossas contas, para as nossas equações. Bom, imagine que este cara saiu dessa posição S0 e foi para essa posição final com velocidade sempre de módulo constante, portanto ele está executando um tipo de movimento uniforme. Bom, como que eu calculo essa velocidade dele? Essa velocidade dele, que chamamos de velocidade média, tudo bem? Vou fazer tudo em módulo aqui agora, vou esquecer os vetores, então tá, essa velocidade média dele, que seria a própria velocidade do corpo, é dada por ΔS dividido por ΔT. Professor, o que seria o ΔS e o que seria o ΔT? Olha só que maravilha. O meu ΔS é a minha variação de espaço, ou seja, é o meu espaço final menos o espaço inicial. Portanto, o meu ΔS é este carinha aqui, é a distância entre a posição final e a posição inicial. Este é o meu ΔS, que é dado pelo espaço final menos o espaço inicial, tudo bem? Então, você vai lá e coloca esse carinha aqui. E
E o meu ΔT? O meu ΔT é o intervalo de tempo que eu demorei para executar este movimento. Por exemplo, comecei este movimento aqui, olhei no meu relógio lá, estava marcando 1h da tarde. E aí, passei por esta posição aqui, olhei no meu relógio, estava marcando 2h da tarde. Portanto, qual foi o meu ΔT? Meu ΔT foi a minha variação, a minha duração de tempo, que seria ali 2 da tarde menos 1 da tarde. Portanto, meu ΔT, meu intervalo de tempo, seria de 1h. Tudo bem? Entenderam este carinha aqui? Ficou meio borrado, né? Mas está aí a nossa primeira equação, que é a equação da velocidade média. Professor, qual que é a unidade deste cara aqui? Bom, aqui trabalhamos com 2 unidades, tudo bem? No sistema internacional de unidades, o espaço, o comprimento é medido em metros e o tempo é medido em segundos. Portanto, no sistema internacional, a unidade deste cara é o metro por segundo. Só que, usualmente, aí nos carros, né, nos ônibus, nos veículos, você vê lá no velocímetro marcando velocidade em quilômetros por hora. Por quê? Porque espaço, comprimento também pode ser medido em quilômetro e tempo também pode ser medido em hora. Então, isso aqui está medido no sistema internacional. Só que exercícios também pode trazer esse carinha aqui medido em quilômetros por hora. Professor, e se trouxer em quilômetros por hora e eu precisar trabalhar em metros por segundo? Ou se trouxer em metros por segundo e eu precisar trabalhar em quilômetros por hora? Como é que eu faço essa transição de um para o outro? Olha só, para você sair de metros por segundo e ir para quilômetros por hora, você pega o valor e multiplica por 3,6. Agora, para sair de quilômetros por hora e ir para metros por segundo, você pega o valor e divide por 3,6. Como assim? Não entendi nada. Olha só, você tem uma velocidade de, vamos colocar um exemplo aqui, uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Se eu quiser transformar ela para metros por segundo, o que eu faço? Bom, está em quilômetros por hora, para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Se você dividir esse valor por 3,6, eu tenho certeza que você irá encontrar o valor de 20 metros por segundo. Portanto, 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo. Então, é dessa forma que você utiliza essa transformação de unidades. Tudo bem? Tranquilo? Então, a primeira parte importantíssima aí já está explicada para vocês. Agora vamos lá para a função do espaço. Para que serve essa função do espaço? Essa função horária do espaço representa a posição de um corpo dependendo do intervalo de tempo que este cara está em movimento. Exemplo, imagine que este cara saiu dessa posição inicial, que era a posição igual a 10 km. E ele quer chegar em uma outra posição final que eu não sei qual que é. Bom, se ele fica andando durante 1h, imagine que ele chega lá na posição 80 km. Então ele saiu da posição 10 km, foi para a posição 80 km. Tá. Agora, se esse cara fica andando durante 2 horas, imagine que ele saiu da posição 10 km, né? E agora, ao invés de ir para a posição 80 km, ele vai para a posição 150 km. Por quê? Porque ele ficou andando durante mais tempo, portanto, ele andou uma distância maior. Portanto, podemos falar que a distância depende do tempo, ou seja, a posição depende do tempo. É uma função do espaço em relação ao tempo, uma função horária do espaço. Entendeu? E como que a gente pode calcular esse espaço que ele chegou em função do tempo? Para isso, você utiliza aquela famosa equação, que é a equação do sorvete, né? Temos o espaço, que é a posição final em função do tempo, igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então está aqui a minha famosa equação do sorvete, função horária do espaço para o movimento uniforme. Você já entendeu o que ela é, já aprendeu o macete, agora é só aplicar. Tudo bem? Esse espaço aqui pode ser medido em metros no sistema internacional e, usualmente, aí, medido em quilômetros nas nossas rodovias, tudo bem? Beleza? Este tempo, medido ali em segundos ou em horas, mas lembrando que no sistema internacional é segundos, a velocidade em metros por segundo no sistema internacional, mas ali nos veículos, que temos os velocímetros, quilômetros por hora. Beleza. Professor, classificação do movimento, o que seria isso? Bom, lembra que eu falei para vocês que velocidade é um vetor?
Portanto, o seu sinal, o sentido do seu movimento irá importar nas contas. Como assim, professor? Olha só, sabe essa trajetória aqui que eu desenhei orientada para a direita? O que isso quer dizer que ela está orientada para a direita? Bom, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui uma trajetória, né, que está orientada para a direita. Como assim? Tá, imagine que aqui é a posição 0 km, né? 0 km que é a origem lá. E aqui é a posição, sei lá, 10 km, tudo bem? Quer dizer que o espaço aumenta para cá. Tá, vou desenhar ela aqui de novo. A mesma trajetória. Posição 0, tá? E aqui posição 10. Beleza. Se você tem um móvel, agora eu não vou desenhar um carrinho mais não, o professor é um mau desenhista. Vou desenhar aqui uma bolinha, que eu acho que fica mais fácil para mim e mais didático para vocês. Então, imagine que você tem aqui um projétil que se move a favor da trajetória. E aqui embaixo você tem um projétil, né? Um projétil, eu falo um corpinho, um veículo, um móvel, que se move contra a trajetória. O que quer dizer a favor da trajetória? Que sua posição vai aumentar no decorrer do tempo. O que quer dizer contra a trajetória? Que sua posição vai diminuir no decorrer do tempo. Então, quando ele se move a favor da trajetória, nós falamos que sua velocidade ela é positiva. E esse movimento ele é chamado de progressivo. Por que progressivo? Porque ele está ali aumentando o seu espaço no decorrer do tempo. Já quando ele vai contra a trajetória, adotamos sua velocidade como sendo negativa e falamos que o seu movimento ele é retrógrado ou regressivo, tudo bem? Beleza, pessoal? Então aqui está a primeira parte do nosso movimento uniforme. Depois disso, temos que classificar ali, né, os problemas de encontro que caem muito nas provas, tanto se referindo a ultrapassagens, né, de veículos, ou também se referindo ali a quando um corpo irá encontrar o outro mesmo. E depois de definir esses problemas de encontro, iremos também comentar sobre velocidade relativa, que é, para vocês aqui, é o fino ali, a dica máxima das nossas aulas, porque a velocidade relativa facilita muito os problemas de movimento uniforme. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês e até a continuação dessa aula em um outro vídeo.